Ministro, Senhora e Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, finalmente o problema da implantação da televisão digital terrestre em Portugal começa a ser uma preocupação partilhada por todos. Mas, infelizmente, esta preocupação generalizada surge da pressão do calendário e das gritantes evidências que já ninguém pode ignorar. Esta preocupação generalizada surge quando estamos a escassos dias do primeiro desligamento analógico de parte do território nacional, ou seja, surge tarde e a más horas. Diga-se, em abono da verdade, que foi o PSD a primeira voz que se levantou nesta Casa para alertar para os erros que estavam a ser cometidos. E fê-lo há mais de um ano, ou seja, quando ainda havia tempo para reverter este processo. Lembro que em fevereiro de 2011, há cerca de um ano, numa audição parlamentar ao então Ministro da Tutela, hoje Deputado Jorge Lacão, eu própria manifestei a nossa profunda desilusão com a forma que o processo estava a decorrer. Mas acrescentei que, se nada fosse feito, a TDT em Portugal arriscava-se a ser um colossal fracasso. Lembram-se da resposta que o Sr. Ministro do Governo PS, na altura, me deu. Disse, a mais de um ano dessa data, a sua afirmação é intempestiva. Era esta a posição do Governo de então, corroborada pelo Partido Socialista. Infelizmente, a minha afirmação não era intempestiva e o tempo veio a dar-nos razão. Por isso, esta súbita preocupação do PS pela televisão digital terrestre, com a apresentação de um projeto de resolução que hoje será discutido, com várias recomendações ao Governo, só pode ser interpretado como um ato de contrição. Porque o PS só pode estar arrependido de não nos ter dado ouvidos. O PS só pode estar arrependido de ter negligenciado o acompanhamento deste processo e ter sido cúmplice de todos os erros que foram cometidos. E vem agora recomendar ao Governo que em poucos dias faça aquilo que o Governo PS não fez ao longo de mais de 4 anos. Ou já se esqueceram que foi o Governo PS que esteve à frente deste processo desde o seu arranque em Portugal. Portugal foi um dos últimos países da Europa a avançar com o processo de implantação da televisão digital terrestre e é também um dos países da Europa com um período de simulcast mais curto. Só em abril de 2009 foi efetivamente lançada a televisão digital terrestre. O prazo para a cobertura de todo o território nacional era dezembro de 2010, mas foi adiado. O primeiro desligamento piloto, que estava previsto para Alenquer, era para 3 de fevereiro de 2011, mas foi adiado. O segundo desligamento previsto para o Cacém estava previsto para 7 de abril, mas também foi adiado. O terceiro desligamento foi adiado. A primeira campanha de esclarecimento às populações estava prevista para o verão de 2010, foi adiada. Depois, reagendada para o início de 2011 e também foi adiada. E o Ministro da Tutela de então entendia que as preocupações do PSD eram intempestivas. É este o brevíssimo historial dos fracassos deste processo: atraso generalizado, sucessivos adiamentos, incumprimento do operador, falta de regulação e negligência e passividade do Governo PS. Já nesta legislatura, convém salientar, na primeira audição do Sr. Ministro Miguel Relvas na Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, nós voltamos a chamar a atenção do Governo para este atraso generalizado, para a falta de informação das populações e para os incumprimentos e práticas fraudulentas que se vinham a verificar. Há pouco mais de 3 meses, também o grupo parlamentar do PSD requeriu a vinda a este Parlamento da ANACOM para prestar alguns esclarecimentos sobre o procedimento das lojas da PT, sobre a aquisição dos equipamentos, sobre as portas de informação à população. O grupo parlamentar do PSD não esperou pela véspera do apagão analógico para agir. E, senhoras e senhores deputados, o Governo também não esperou. O Governo entrou em funções há 6 meses. E assim que iniciou funções, tomou de imediato em mãos este assunto, reuniu com os operadores privados, reuniu com a RTP, com a PT Comunicações, com a ANACOM, como já aqui foi dito, tudo fazendo para recuperar o tempo perdido.
As campanhas efetivamente estão no terreno, a informação já está a chegar às populações. Os órgãos de comunicação social, maiormente a RTP, estão a colaborar neste processo de esclarecimento e informação e estamos cientes que tudo será feito por este Governo para que ninguém fique excluído deste processo de transição. Mas não esperemos milagres, senhores deputados, sejamos realistas. O processo começou mal, continuou ainda pior, mas estamos agora confiantes que este Governo tudo fará para que acabe o melhor possível. Eu arriscaria mesmo a dizer que este Governo fez mais em 6 meses pelo esclarecimento das populações e pelo processo da televisão digital terrestre em Portugal do que o Governo Socialista fez ao longo dos últimos 4 anos. Fala-se agora no adiamento do apagão. O Sr. Ministro Miguel Relvas não excluiu essa hipótese no início e reuniu-se de todas as informações necessárias para tomar a decisão. Mas eu pergunto, teremos todos consciência das implicações e dos custos deste adiamento? Teremos todos consciência que este adiamento só será possível por alguns meses, até dezembro, e que as vantagens deste adiamento, se as vantagens deste adiamento seriam superiores aos prejuízos que este adiamento nos traz, sabendo que só poderia ser feito até dezembro? Outros vêm falar da problemática das zonas sombra e da introdução de mais canais no serviço TDT. É caso para dizer, esta preocupação é que é de facto intempestiva e de má consciência. Mas nós não nos ficamos pelo nós bem avisamos, nós não baixamos os braços e continuamos tão preocupados ou mais do que estávamos na altura e estamos sobretudo de consciência tranquila porque tudo fizemos para alertar para o curso dos acontecimentos. Hoje também apresentaremos um projeto de resolução. Estamos a fazer o que é possível, com determinação, ao lado das populações e ao lado da televisão gratuita em Portugal. Mas não podemos branquear a história. Não podemos branquear a história. E se chegamos onde chegamos é porque alguém assim o permitiu. E o responsável todos nós sabemos. Vamos então todos tentar recuperar o tempo perdido. E só para finalizar, Sra. Presidente, dizer que não deixa de ser irónico que aqueles que se arrogam os arautos da defesa do serviço público em Portugal, do serviço público de televisão, sejam precisamente os mesmos que consentiram que a situação chegasse onde chegasse e que alguns portugueses estivessem sujeitos a ficar sem televisão nenhuma. São ironias. A senhora deputada quer terminar, por favor. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, só dizendo que são ironias das agendas partidárias e dos oportunismos políticos. Estamos confiantes que este Governo não permitirá e até abril medidas serão tomadas na defesa da televisão gratuita em Portugal, disse.